Bem-vindo à mesa da sabedoria. A mesa está posta. Vamos abrir as Escrituras. Muitas pessoas leem a Bíblia todos os dias, mas sentem que ela não fala com elas. Como se fosse um texto distante, como se fosse informação e não transformação. E isso acontece porque existe algo que muita gente nunca aprendeu. A Bíblia é a palavra de Deus, mas nem toda leitura dela produz vida por si só. Existe uma diferença aqui. Há a palavra de Deus que traz conhecimento geral a respeito dele. E há a palavra que o próprio Deus usa para conceder fé acerca de circunstâncias e problemas específicos que estamos enfrentando. E é essa fé que é capaz de produzir milagres. Podemos nomear essa diferença como Logos e Rema. Ambas são palavras gregas utilizadas para descrever o que Deus diz na Bíblia, mas têm significados distintos. A Logos é a palavra escrita, é aquilo que você lê, é o conhecimento sobre Deus, é o texto estruturado, revelado, registrado. De Gênesis a Apocalipse, vemos a Logos. Todos esses livros falam acerca de Jesus Cristo, direta ou indiretamente. Ao ler a Logos, uma pessoa recebe todo o conhecimento de que precisa a respeito de quem Deus é e das suas promessas. Agora veja o que está escrito em Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Aqui, a palavra não é a Logos, é a Rema. A fé vem pela pregação da Rema. Enquanto a Logos é a palavra dita de Deus, a Rema é a palavra que Deus está dizendo. É como se o Espírito Santo tomasse uma passagem bíblica e a tornasse viva para uma pessoa específica. Ou seja, a Rema é uma palavra específica, para uma pessoa específica, em uma situação específica. A Rema é quando Deus pega um versículo e fala diretamente com você. É quando aquilo que está escrito se torna vivo dentro de você. Uma pessoa pode ler toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, e ainda assim não ter fé. Ela recebe conhecimento. Ela entende. Mas algo ainda não aconteceu. Porque a fé não vem apenas da leitura. A fé vem quando Deus transforma a palavra em algo vivo dentro de você. E isso muda completamente a forma como você lê a Bíblia. A Rema procede da Logos. Primeiro você ouve a palavra de Deus e estuda as Escrituras. Mas então, você precisa permitir que o Espírito Santo avive uma passagem no seu coração, queime na sua alma e mostre como aplicá-la diretamente à sua vida. É assim que a Logos se transforma em Rema. Porque o problema não é que você não está lendo, é que você pode estar parando na Logos e não permanecendo até a Rema. A palavra de Deus está disponível para todos, mas ela precisa ser vivificada. E aqui entra algo que quase ninguém fala. Hoje, muitas pessoas têm acesso à Bíblia, ouvem pregações, assistem vídeos, aprendem, mas não param, não esperam, não permanecem. E por isso, recebem informação, mas não recebem direção. Recebem conhecimento, mas não recebem transformação. Se você não tem tempo para esperar na presença de Deus, você não ouvirá a palavra que precisa no seu coração. Vivemos em uma época de muita agitação. Tudo é rápido. As pessoas vão à igreja para serem entretidas, recebem a Logos e são despedidas antes que ela se transforme em Rema. E por isso, há poucos milagres, e muitos começam a duvidar do poder de Deus. Isso explica muita coisa, porque chega um momento em que a pessoa conhece a Bíblia, mas a vida continua igual. E então ela começa a pensar, será que isso realmente funciona? Mas o problema não está na palavra, está na forma como ela está sendo recebida. A Rema não acontece na pressa, não acontece na superficialidade, não acontece apenas na leitura. A Rema acontece quando você para, quando você medita, quando você permanece, quando você dá espaço para Deus falar. Porque a Bíblia não foi feita apenas para ser lida, ela foi feita para ser ouvida. A vontade de Deus
Não é que tenhamos apenas conhecimento intelectual ao seu respeito, mas um conhecimento vivo, real, experimental. Se você deseja que o Espírito Santo pegue um versículo e aplique diretamente à sua vida, que ele lhe dê uma palavra específica para uma situação específica, você precisa gastar tempo na presença de Deus. É ali que o Espírito Santo transforma a palavra escrita em palavra viva. É ali que a Logos se torna rema. E é por isso que duas pessoas podem ler o mesmo versículo e receber coisas completamente diferentes. Porque Deus fala dentro da história de cada um. Agora você não está apenas tentando entender a Bíblia. Você está aprendendo a ouvir Deus através dela. Pense nisso. Todas as promessas de Deus são potencialmente nossas. Mas não trate a palavra como um biscoito da sorte, onde você escolhe um versículo e diz: "Este é meu." Sim, é seu em potencial, mas só se tornará real quando for confirmado por Deus no seu coração. E como se faz isso? Primeiro, limpe a sua vida. Entregue-se verdadeiramente a Jesus. Separe tempo para estar com Ele. Confesse os seus pecados. Permita ser transformado pela sua presença. Desenvolva um relacionamento com Deus. Depois, leve diante dele as suas questões. E peça que o Espírito Santo lhe dê uma palavra específica. Espere nele. E quando você ouvir, você saberá. E essa palavra produzirá a fé necessária para aquilo que precisa acontecer. Lembre-se também de algo importante. A prioridade de Deus é a santidade da sua alma. Ele nunca dirá algo que vá contra isso. Por isso, quanto mais você conhece a Deus, mais você entende a sua voz. E melhor você interpreta aquilo que Ele diz. Quando o Espírito Santo firmar uma palavra no seu coração, siga em frente. Coloque em prática. Mesmo que tudo ao seu redor diga o contrário. Mesmo sem ver, não tenha medo. Só tenha cuidado para não tentar se adiantar a Deus. Sobre isso, podemos aprender com o apóstolo Paulo. Desejando obedecer a Logos de Cristo, de pregar o Evangelho até os confins da terra, ele decidiu ir para a Ásia. Mas o Espírito Santo não permitiu. Então ele tentou ir para a Bitínia. E novamente, o Espírito disse não. Paulo chegou a Troade, confuso, sem entender, achando que estava falhando. Mas foi ali, esperando em oração, que ele recebeu uma direção, uma rema, uma visão que o direcionou para a Macedônia. E foi na Europa que ele foi poderosamente usado por Deus. A diferença entre agir apenas com a Logos ou ser guiado pela rema. E é exatamente por isso que, aqui na Mesa da Sabedoria, nós não estudamos a Bíblia de qualquer forma. Nós olhamos o contexto, nós analisamos o texto, nós buscamos entender profundamente, mas também criamos espaço para que a palavra se torne viva. Porque não queremos apenas a Logos, nós queremos a rema. Se você deseja crescer em sabedoria, não leia apenas. Permaneça, escute, espere, medite. Porque chega um momento em que a palavra deixa de ser apenas um texto e se torna uma voz. Sente-se à mesa. Este é apenas o começo. Se esta mensagem falou com você hoje, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Salve este vídeo para voltar a ele quando precisar. E se você deseja crescer em sabedoria através das Escrituras, inscreva-se no canal. Há sempre um lugar à mesa para quem busca a palavra.